Então vamos falar aqui hoje sobre a refatoração para padrões, né? Então, muitas vezes a gente vê a refatoração, a gente vê vários passos pequenos, né? Renomear um método, né? Extrair um método, mudar o nome de uma variável, né? Pegar e fazer o inline aí dessa variável. Hoje vamos ver aqui algumas refatorações um pouco maiores, né? Então, assim, a gente não vai ver assim a refatoração para um padrão específico, né? Mas para um grupo de padrões que usa uma certa estrutura aí de design, tá? Então, assim, o que é o normal, né, quando a gente está utilizando padrões? A gente tem lá um problema, né, para fazer o código. Aí o desenvolvedor ele vai lá, né, ele tem que resolver aquele problema de alguma forma. Ele fala, poxa, nesse problema aqui se aplica o padrão X, né? E aí ele vai lá, baseado naquele padrão, né? Ele elabora uma solução e aí faz um código ali, beleza pura, né? Estruturadinho, direitinho, de acordo ali com o que precisa. Tá certo? Mas e aí, né? Nem sempre essa é a situação que a gente tem, né? Às vezes você tem ali um código ali que não está cheirando muito bem, né? Não está muito legal, você vê que a estrutura dele não está de acordo, né, com aquilo que deveria ser. E aí você olha para aquele código e fala assim: puxa vida, né? Se eu tivesse, né? Se quando eu ou a pessoa que fez esse código aqui tivesse pensado no padrão, isso daqui estaria com uma estrutura melhor. Mas e aí, como é que você faz, né, quando você só percebe que aquele padrão ali poderia ser útil, poderia se aplicar depois, né? Tá? Vale ressaltar que nem sempre isso é culpa do cara que fez, né? Muitas vezes o cara vai lá, faz um código inicial que tá beleza, né? Certo? E aí o cliente vai pedindo mais coisas, vão ser inseridas novas funcionalidades ali, né? Até chegar num código que não está mais na sua melhor estrutura, né? Então você fala assim, poxa, o cara deveria ter pensado no padrão desde o início. Não, nem sempre isso é verdade, tá? Às vezes no início não precisava mesmo de padrão nenhum. Foi à medida que foi adicionando coisas no código que aquele padrão, aquela coisa foi crescendo, que aquele padrão ele se fez necessário, certo? Então, assim, às vezes o padrão é aplicável só depois que o software evolui. Então, nesse caso, não é culpa do cara que não aplicou o padrão, é simplesmente assim que as coisas são, né? Então, a ideia, né, dessa aula é a gente falar um pouco sobre como que é esse processo aí, né, de você pegar ali um código que não tá bom, né, você refatorar ele pensando em um padrão, né, baseado em um padrão, certo? E transformar ele num código adequado ali para as coisas que ele está fazendo, certo? Bom, a pior coisa que você pode fazer numa situação dessa, né, e eu praticamente sempre que eu falar de refatoração, né, em alguma aula aqui, vocês vão ver que vai ter alguma coisa a respeito, não vá lá e destrua o seu código, né? O cara fala assim, pô, esse negócio aqui, pô, tinha que ter um padrão. Aí dá um del em tudo ali, né? Ou então copia ali aquele ali pro Notepad, ou comenta aquele monte de código e começa a fazer tudo de novo, né? Tá? Não é para fazer isso. Tá? Essa aí é uma má ideia. Por quê? Aí você vai lá, você já tem um monte de código legado, aí você vai lá para você reconstruir tudo aquilo baseado numa nova solução. Vai te tomar um bom tempo, e aí, quando você for rodar os testes, adivinha, vai falhar e você não vai saber por quê. Por quê? Porque você passou muito tempo sem conseguir rodar os testes porque você detonou a solução inteira. Certo? Então, não precisa explodir, né, o seu código atual para poder, né, reconstruir baseado no padrão. Você pode ir fazendo as coisas, né, à medida que... É a mesma coisa, por exemplo, sei lá, o cara ali na Dutra, né, precisa arrumar uma ponte, né? Ele não pode simplesmente, vamos derrubar essa ponte aqui, a gente fica uns 4 meses aqui sem rodovia,
e aí a gente faz uma ponte, beleza, não dá, né? O cara tem que ir fazendo a ponte e dar um jeito dos carros ir passando enquanto isso. Da mesma forma, né? A gente tem que ir refatorando e dar um jeito dos testes também irem passando enquanto a gente está fazendo as coisas. Ah, pô, mas o cara fica ali com aquele, às vezes, né, fica aquele pare e siga, né? Passa de um lado, passa do outro, ou ainda interrompe e tal, mas é por um tempo pequeno, né? Então, se você vai ficar sem rodar o teste, ou sem conseguir rodar o teste, tem que ser por um tempo pequeno, né? E aí aquela coisa, para que isso dê certo, né, para que você possa ir rodando o teste, você tem que ir fazendo em pequenos passos, né? Então, faz uma coisinha, vai lá, roda o teste, vê se ainda está funcionando, né? Faz mais um pedacinho, roda, faz mais um pedacinho, roda, faz um pedacinho, pum, falhou. Aí pronto, você sabe que o problema foi no que você mexeu do passo anterior até ali, tá? Então, digamos assim, quanto menor for esse passinho, mais fácil vai ser você saber onde está o problema ali que aconteceu. Certo? Então, assim, nessa aula a gente principalmente vai mostrar esses passos, né? Ah, eu quero botar o padrão tal. Quais são os passos que eu tenho que seguir para ir naquela direção? Certo? Bom, refatorando para herança, certo? Quando eu digo aqui para herança, né, aí eu estou seguindo um pouco a estrutura aí do meu livro, que é você utilizar um padrão que utiliza a herança, certo? Eu colocaria aqui como principal padrão que utiliza herança o template method, certo? Lembrando aí um pouquinho, é aquele que você tem um método, né, na superclasse que captura aí várias coisas em comuns e aí chama alguns métodos que são abstratos e você tem várias subclasses que definem, né, como se aquele método ali fosse um template, né, para você digamos assim, preencher as lacunas dele na subclasse. Né? A gente tem outros métodos que utilizam a mesma ideia, como, por exemplo, o Factory Method. O que ele faz? Ele faz basicamente a mesma coisa, só que para criação de objetos. Né? Então, fica ali um método abstrato que cria alguma coisa, né? Mas você só vai definir na subclasse o que ele está criando. Né? Então, vamos lá, né? Então, toda a refatoração ela é motivada aí por um bad smell, né? Certo? Note que eu não estou incentivando os alunos, né? Produzir bad smell na sala de aula, né? Esse tipo de coisa aí pode ir no banheiro, né? Certo? Mas, né? Vamos ver aqui durante a aula, né? Aqui vai ser só uma fumacinha verde, mas, né? Vamos sempre começar aí com bad smell, certo? Então é aquela coisa, né? Imagina que eu tenho ali uma classe, né? Ela tem um método, né? Que já tem um nome ali que é um pouco sugestivo, né? Big Method with a lot of conditionals, certo? É que ele tem ali um monte de condicionais que lidam com vários contextos. Por exemplo, no contexto X. Então se for o contexto X, nessa parte do método ele vai fazer uma coisa, na outra parte do método ele vai fazer outra coisa. Se o contexto for o Y, aí ele numa parte do método vai fazer uma coisa, e a outra parte ele vai fazer outra coisa. E aí assim vai, né? Ou seja, é um método que você fala assim, olha, se for esse caso, então você vai selecionar essa coisa para executar aqui nessa parte. Certo? Então, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, sei lá, se eu estou trabalhando ali com missões de avião, né? Então, por exemplo, missões aéreas, né? Vira e fala assim, se for uma missão de ataque, então aqui, sei lá, para decolar eu preciso de tal condição, para voar eu vou usar tal velocidade. Se é uma missão para interceptar, então eu vou, sei lá, usar tal atitude, vou fazer tal coisa, vou fazer uma correção, vou calcular o combustível necessário de uma certa forma, né? Então eu tenho esses contextos, né? Que é, por exemplo, a missão de ataque, missão de defesa, missão de interceptação. E isso vai determinar uma série de comportamentos, uma série de coisas que eu vou ter nesse método grande aí, certo? Bom, a primeira coisa, né, por favor, não fique com medo do slide, né, sei que tem muita gente
tem medo de dentista aí, certo? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é extrair o método naquelas partes em que eu tenho essas condicionais, né? Então eu tenho uma condicional, por exemplo, que é para ver essa questão do combustível, por exemplo, né? Então eu vou extrair aquela condicional para um método e falar assim, ó, esse método aqui é responsável por determinar quanto de combustível que o cara precisa ter, né? Ah, se eu tenho lá um outro que determina a velocidade, né? Dependendo também do tipo lá de missão, então eu vou extrair aquilo para um método que me dá a velocidade, né? Certo? Imagina o método, me dá a velocidade, né? Get velocidade, certo? Se eu tenho, por exemplo, isso aí já aconteceu, né? Não lembro se vai ser uma piada repetida aqui na minha aula gravada, né? Por exemplo, às vezes esse negócio de misturar português com inglês, né? Já aconteceu, né? Uma vez o cara ia fazer uma query lá que recuperava por ano, né? E aí ele botou lá get by ano, né? Aí ele falou, não, porque não sei o que, o get baiano, aí passou um colega nosso, aí, macho, que estão pegando os baianos aí? Então, né, tem que tomar cuidado com essa mistura aí de português com inglês, pode gerar aí algumas, né, mal entendidos ali no código, certo? Então, bom, então esse passo aqui é o que? A gente extrair, né, aqueles condicionais e isolar eles ali dentro dos métodos, certo? Bom, o que a gente faz agora, né? Então, para cada caso, né? Então, por exemplo, assim, missão de ataque, né? Então a gente vai extrair ali uma subclasse, certo? E aí a gente vai extrair somente aquela parte que está dentro do condicional da missão de ataque, certo? Então, digamos assim, lá na superclasse, né? A princípio eu tenho lá um método que tem vários ifs com várias situações. Eu vou extrair, vou criar uma subclasse para uma daquelas situações e vou sobrescrever esses passos com aquilo que é específico daquele contexto. Certo? E aí o que eu faço? Eu deixo de usar a superclasse naquele caso e passo a usar essa subclasse. E aí eu posso tanto passar esse código específico para a subclasse, quanto tirar esse código que está dentro do condicional lá da superclasse. Certo? Quem assistiu aí o hands-on lá da refatoração, né, tem um caso desse lá, né? Quando tá fazendo lá os tipos de filme, né? E aí vocês veem que à medida que a gente vai substituindo, né, criando as subclasses, a gente vai lá e vai substituindo o uso da superclasse pelo uso daquela subclasse naquele caso. No caso lá a gente faz uso de uma fábrica, né? Aqui, digamos assim, está fora do nosso escopo como que ele está criando isso daí. Mas a ideia é, aí para aquele caso, dentro daquele contexto, que talvez você passasse lá uma string como parâmetro, passasse, sei lá, um enum, alguma coisa que identificasse que aquele contexto ou é uma fita de vídeo lançamento, ou que é uma missão de ataque, aí naquele momento, ao invés de você passar esse parâmetro, você cria uma instância dessa subclasse. Certo? E aí você vai fazendo isso, né? Não, aqui ele fala separado, né? Tá? A princípio aqui ele fala só para criar os métodos, né? Nesse outro slide aqui, eu acabei me adiantando, seria você mover essa lógica do coisa. Então, a princípio aqui, ó, você pode ter, digamos assim, uma classe normal, né, do coisa, e aí, por exemplo, o processo em step 1 aí, ele delega para superclasse, né? Então ele ainda está rodando aquele condicional. Aqui, só aqui que eu vou tirar lá do condicional e passar para minha subclasse aquela questão ali, né? Bom, e aí o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo aquilo até que a minha subclasse
Ó, até que a minha superclasse não tenha mais condicionais, eu posso colocar aqueles métodos ali como abstratos, né? Certo? Ou, de repente, até não é o caso, de repente, se eu tenho, por exemplo, um comportamento, digamos assim, default, né? Que vai servir para várias subclasses, de repente eu posso deixar ele na superclasse para não duplicar código na subclasse, certo? Mas a ideia é que em cada uma dessas subclasses eu possa ir extraindo cada uma desses condicionais. E aí, no final, eu vou chegar aí numa implementação do template method, né? Que eu vou ter na superclasse esse método principal, que está representado no slide pelo main method, né? Eu tenho ali os passos, né, que são aqueles métodos abstratos chamados por esse main method, e aí eu vou ter várias subclasses, uma representando cada um daqueles contextos, né? E aí, com isso, eu tenho a implementação do template method, né? Note que, por exemplo, com essa solução, fica muito mais fácil eu mexer em um contexto específico ou até mesmo criar um novo, né? Então, por exemplo, lá no exemplo da videolocadora, se eu quisesse acrescentar um novo tipo de vídeo, né? Eu conseguiria, né? Se eu, sei lá, quiser acrescentar mais um tipo de missão também, um ataque sorrateiro, sei lá, alguma variação, alguma coisa, seria muito mais simples, né, do que mexer naquele monte de ifs, aquele monte de coisas lá. Tá? Principalmente que no momento em que eu crio uma nova subclasse, ele já vai me dizer quais são os passos que eu tenho que definir. Bom, só que a refatoração para herança, ela pode vir de duas formas, né? Eu posso ter todo o comportamento concentrado numa classe só, como eu posso ter o comportamento separado em duas classes completamente independentes, só que esse método em comum, digamos assim, esse método, né, que tem essas variações, ele acaba tendo várias partes em comuns, né? Acaba tendo duplicação e várias coisas que você poderia reutilizar, né? E aí, se você quiser criar, por exemplo, uma terceira classe daquele tipo, você vai ter que duplicar aquele código todo de novo, né? Com o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que acredito que nenhum desenvolvedor viu isso aí na vida, nunca fez, né? Sei que quem está assistindo a aula aqui não faz isso nunca, é mentira, né? Mentira, certo? Então, vamos ver então o caso, como que seria a refatoração para a herança nesse caso aqui, né? Quando ao invés de você ter uma classe com um método grande que tenta, digamos assim, abraçar todos os casos, todos os comportamentos possíveis, quando o cara realmente separou, né, em duas classes, mas não reaproveitou as coisas incomuns ali, certo? Então a primeira coisa, né, é a gente tentar ver ali o que é igual nesses dois métodos, né? Quando você está fazendo com 3 classes, acaba ficando bem mais complicado. Assim, mesmo que tenha mais de 2, eu sugiro você fazer com 2 e depois ir acrescentando, né? Então, a primeira coisa é você ver, olha, se você detectou que aqueles métodos eles têm uma coisa comum e ele tem alguma coisa que é diferente, a primeira coisa que você tem que fazer é extrair os métodos do que é diferente, né? Então, por exemplo, você vai ali, você fala assim, essa parte aqui é igual, então você deixa no método principal. Essa parte aqui faz de um jeito, aqui faz de outro, né? E aí você vai então extrai o método naqueles dois, né? Nas duas classes e isola aquela parte que é diferente, tá? O seu objetivo é fazer com que no final, quando você acabar de extrair tudo, que aqueles dois métodos eles sejam iguais, certo? Ou muito parecidos, mudando ali só de repente um nome de variável, alguma coisa assim, tá? Depois disso, né, eu vou querer pegar e fazer com que a API desses dois métodos eles sejam uniformes, né? Então, assim, não adianta o mundo perfeito, né?
é, por exemplo, poxa, nossa, tem dois métodos aqui que são muito parecidos. Até o nome deles é igual, o nome dos parâmetros é igual, né? As variáveis, é só se o cara copiou na cara dura mesmo, né? Ao invés de criar a herança lá logo de cá. Mas muitas vezes a gente olha assim e as coisas não são tão iguais assim, né? Você tem que, às vezes, uniformizar, às vezes num lado ali você tem um for, do outro você tem um while, que no fundo faz a mesma coisa, né? Mas que digamos assim, quando você olha, parece que é diferente, né? As variáveis às vezes têm nome diferente, os métodos têm nome diferentes, né? Então, você tem que uniformizar, principalmente a questão do nome dos métodos, né? O nome desses métodos que você extraiu, para que você possa dar o próximo passo, que é justamente você criar a superclasse, certo? Note que no exemplo anterior, né, da refatoração para herança, né, eu vou, digamos assim, da classe, né, eu vou criando subclasses e dali eu vou extraindo. Daqui não, é a partir de duas classes eu extraio uma superclasse, certo? Não sei se vocês chegaram a ver, mas tem uma série, né, de vídeos aí que é o Refatorando Frameworks, né, que a primeira parte mostra justamente o exemplo de uma refatoração desse tipo aqui, né, onde você tem lá duas classes, né, que gravam um arquivo, sendo que uma grava num determinado formato e faz um tipo de pré-processamento, se eu não me engano fazer uma criptografia lá, e a outra pré-processamento não, pós-processamento, e o outro acho que grava em outro formato e faz, se eu não me engano, compressão do arquivo, né? Zipa ele. Então, tem alguma coisa em comum, né? E tem essas partes aí diferentes. Então, lá mostram por lá, obviamente, como é um exemplo, né? Para não demorar muito tempo, a gente às vezes deixa mais ou menos preparado já, né? Mas essa parte aqui, né, de uniformizar, né, identificar as partes comuns pode não ser tão trivial, tão simples assim, né? Então, e aí quando você consegue uniformizar, você extrai uma superclasse, né? Você cria uma superclasse comum a essas duas classes e joga para cima aquele método que você conseguiu deixar igual, né? Então, subindo aqui ficou faltando no caso, né, o step 1 ficou errado aqui no slide, o step 1 e o step 2 eles estariam na superclasse como métodos abstratos, né? Mais uma vez chegando aí no template method, né? Então assim é interessante a gente ver esses dois caminhos, né, para perceber que nem sempre, né, a gente pode às vezes ter o mesmo resultado, né, o mesmo padrão aqui que no final vai ser implementado, só que a gente pode ter situações diferentes, bad smells diferentes que vão levar por caminhos diferentes, mas no mesmo destino, que é o template method, certo? Bom, vamos ver agora um pouco de refatoração para composição. Tá? E aí, quando eu falo refatoração para composição, eu estou falando de padrões como o strategy, como o bridge, como o observer, como o state, certo? Então, ao invés de pegar e mostrar para vocês a refatoração para cada um desses padrões, né, eu vou mostrar de uma forma mais geral como é que são os passos para você chegar neles. Tá? Então, qual que é o nosso bad smell aqui, né? É que a gente tem uma classe também grande, né? Com condicionais similares, né? Em vários locais, né? Certo? E aí a gente tem aí alguns fatores aí que podem, de uma certa forma, influenciar, né, a nossa solução. Por exemplo, que aí a gente também
quando a gente fala aí de herança, composição, as diferenças e tal, tem várias aulas aí no YouTube que falam disso daí. E, por exemplo, uma questão em que a gente não. Uma situação, né, em que a gente não consegue estar utilizando a herança é quando não só eu posso ter esses comportamentos diferentes, mas esses comportamentos, às vezes, eles podem precisar mudar, certo? Então, nesse caso, né, quando eu uso a herança, eu vou lá e instancio uma classe, eu não posso ir lá e simplesmente lá troco a instância daquela classe. É mais complicado, né, porque é aquele mesmo objeto que precisa se comportar diferente. Né? Então, esse é um caso em que a herança não dá muito certo. Né? Eu realmente preciso utilizar a composição quando eu preciso que aquele comportamento possa ser de alguma forma alterado. Certo? Outro ponto, né, é quando as mesmas condicionais acabam aparecendo em vários pontos ali, né? Então não é mais tipo um template method que vai lá, né, e fala assim, ó, eu tenho aqui isso daqui, são vários passos e você decompõe. Às vezes essas condicionais estão no meio aqui de vários métodos ali, né, que às vezes aquelas mesmas condicionais vão sendo recorrentes, às vezes depende de um fator dinâmico, e tem outras coisas aí também, né, não vou entrar tanto no detalhe no porquê usar herança ou condicional, mas se você decidiu, né, usar o condicional e etc., você como é que fala? Se você optou para ir para um padrão, né, que usa a composição, né, então você tem ali os seus motivos e aí, obviamente, cada padrão tem o seu principal motivo para que você possa fazer isso daí, certo? Então a primeira coisa que a gente faz é novamente extrair os métodos, né, onde tem as condicionais. Então, assim, repare que esse é um passo que é bem recorrente, que é a gente fazer o quê? A gente isolar aquelas coisas que são diferentes, né? Então, por exemplo, essa extração de método, né, é sempre, opa, tem aqui um condicional, tem alguma coisa onde eu vou querer trabalhar. Então, como que eu separo isso da parte que é comum? Né? Eu vou lá e separo aquilo num outro método. Certo? Em seguida, o que eu faço? Eu crio uma classe e movo aqueles métodos que eu extraí para lá. Então, por exemplo, no caso aí, que está no slide, né, essa single class, né, que está sendo mostrada aí, ela no caso, por exemplo, chamar, no caso aqui, quando eu tenho esse extracted método aqui, né, ela o que? Ela chamaria um método da mesma classe, né? Agora, por exemplo, o que vai acontecer? Ela vai ter dentro dela um atributo, né, com essa classe component, e ela vai chamar component.extracted método A, ao invés de chamar um método na própria classe, né? Então, a princípio aqui eu nem cheguei a mexer no conteúdo do método mesmo. Eu simplesmente criei uma nova classe, coloquei ela dentro da minha classe original, certo? E extraí esses, movi, né, esses métodos que estavam na classe para essa classe que está compondo ele. Bom, como a gente já percebeu, né, na aula de refatoração, uma refatoração ela acaba sendo incompleta, ela acaba sendo o passo de outra refatoração. Então, aí você fala, eu tenho ali métodos com vários condicionais, o que eu vou fazer? Eu vou refatorar para a herança, né? Então ali o componente, da mesma forma que eu refatorei lá, pegando todos os condicionais e movendo para uma subclasse, né? Eu vou fazer isso daqui também para que possa ter vários componentes, né, diferentes ali compondo a subclasse, né? E aí, por exemplo, você fala assim, imagina, por exemplo, né, que essa situação aqui, essa situação inicial aqui por exemplo, um carrinho lá de compras
e aí ele tem que, quando o cara adiciona um produto, ele vai lá, tem que notificar o estoque para reservar aquele produto, tem que notificar as preferências do usuário para adicionar aquela categoria de produto, tem que notificar, sei lá, o produto, sei lá, a parte do sistema que determina quais são os produtos relacionados, né? Que o cara adicionou esse no carrinho junto com aquele e aquele outro, né? Então, tem uma série de coisas, né? Você fala, pô, eu tenho que fazer isso tudo nessa classe, né? Então eu posso passar isso daí, né, para um outro componente à medida que eu, né, e depois separar cada notificação num componente diferente, e aí eu chego em que padrão? Eu chego num observer, certo? Se esse cara aqui, ele é um algoritmo, né, em que tem uma coisa que pode ser feita de várias formas, né? Então, por exemplo, se eu fizer essa refatoração, eu vou estar chegando aqui num strategy, né? Se eu tenho, por exemplo, se essa questão do objeto precisar mudar, né? Esse comportamento é forte e é por causa de um estado do objeto, eu vou estar refatorando para que padrão? Para o state. Né? Então, note que esse mesmo processo aqui eu posso usar para fazer a refatoração para vários padrões diferentes. Certo? Adicionando encapsulamento, né? Esses dias aí eu até tuitei aí, né? Que foi assim, quem não conhece, quem não entendeu ainda o conceito de encapsulamento, né? Veja aí o Hulkbuster, né? Do Tony Stark, né? Para entender aí um pouco, né? Então você vê lá, ele entra dentro da armadura. Aí ele com a armadura entra dentro de outra armadura, né? Certo? Não que o Jasper não fizesse isso, né? Certo? Mas, né, tem a ver aí com a questão do proxy, né? Que é você ir, né, pegando um objeto e colocando dentro do outro e adicionando funcionalidades, né? Não é verdade? Então, é o seguinte, né? Note que essa mulher aí do slide é a única que não tem o dedo no nariz, né? Toda a aula, né? Mas é a que tá parecendo que o cheiro tá pior, né? Eu falei, essa aí tá, né? É aquela assim, tipo assim, tipo no elevador, né? Que a pessoa não quer se botar o dedo no nariz, vai, né? Vai ficar muito na cara, né? Mas não dá, né? A cara fica, né? Tem às vezes, né? Você olha pro código do cara e é assim, né? O cara tá do seu lado, né? Você não pode falar, que lixo, né? Certo? Aí você só faz essa cara aí, né? Olhando, né? Tá? Então, que acontece? Muitas vezes, né? A gente cria lá uma classe que ela tem ali ela faz várias coisas que não são ali do que ela precisaria fazer, né? Por exemplo, né? Login, certo? Validações, né? Às vezes você olha e fala assim, puxa vida, você fala, nossa, esse login aqui está enchendo a minha classe, né? Muitas vezes aí acabam até você olha para o método, ele tem mais linha de código para fazer, né, para tratar exceção, para fazer login e fazer validação de parâmetro e um monte de coisas. Ele tem mais linha de código fazendo isso do que fazendo o que é o principal dele, né? Tá? E aí o cheiro é pior, esse aí tá quase vomitando. O cheiro é pior ainda, né? Quando você às vezes precisa dessa funcionalidade em outras classes, né? Você fala assim, puxa vida, esse tratamento de exceção que eu estou fazendo aqui, ele é igualzinho na outra classe ali. Essa validação que eu estou chamando aqui também é igualzinha lá naquela outra. Né? Esse login aqui que eu faço, que é com erro, que não sei o que e tal, também é igual em outro lugar. E aí, não só você vai ter um método cheio de coisas, mas você vai ter
esse monte de coisas em vários lugares diferentes, né? Certo? Então, o que a gente pode fazer é fazer essa refatoração que eu chamei aqui de adicional encapsulamento, que é você refatorar para um padrão de composição recursiva, que seria, por exemplo, um proxy, né, ou um chain of responsibility, onde você divide, né, esse processamento, né, essas coisas que ele tem que fazer em vários passos, certo? Então, qual que é a primeira coisa que você faz, né? Então, eu tenho ali aquela classe, a primeira coisa que você vai fazer é criar uma abstração dela, né? Então, você vai lá e extrai uma interface com os métodos, ou pelo menos com os métodos públicos, né? Os métodos principais que aquela classe ali tem, certo? O segundo passo é você criar, aqui eu estou chamando de proxy, né? Mas pode ser outra coisa, né? Que simplesmente redireciona as chamadas feitas, né? Então o que, que vai acontecer, né? Note ali que você tem essa classe proxy aí, né? Ela tem ali ela é composta por uma classe da abstração, certo? Então o que, que significa? Que o proxy ele vai ter aí desse abstraction dentro dele. Então o que, que seria aí criar um proxy em branco que simplesmente direciona as chamadas, né? Seria, por exemplo, quando for chamado o método insert, ele vai chamar o método insert na instância da abstração que está dentro dele, né? Quando chamar o método update, ele vai colocar o update ali dentro dele, certo? Tranquilo? Então, a princípio, o que você vai fazer é criar um proxy em branco, certo? E aí, obviamente, não compensa, assim, a abstração ela é abstrata, então você não pode colocar ela. Qual que seria a classe concreta que você teria para colocar dentro desse proxy? É essa main class, certo? Bom, aí o que você faz? Você vai e tira. Então, digamos assim, você criou esse proxy em branco e colocou encapsulando aquela classe principal. Então o que você vai fazer? Você fala assim, no começo do método aqui, eu tô fazendo uma chamada aqui para logar, né, para botar lá no log que esse cara aqui foi chamado. Então o que você vai fazer? Você vai tirar essa chamada. Imagina que, por exemplo, você escolheu criar ali o log proxy, né? Então você vai tirar essa chamada do log da classe principal e vai passar para esse proxy que está encapsulando aquilo. Aí de repente você vai e tem uma outra chamada que vai, sei lá, no final ele joga para o log o resultado daquela chamada. Aí o que você faz? Lá no seu proxy você vai chamar a classe principal, vai pegar esse resultado, certo? E vai logar ele. E depois vai retornar para quem te chamou. Então o que acontece? Você está movendo funcionalidade da classe principal para o proxy. Mas quando você executa o proxy encapsulando a classe principal, o comportamento tem que ser o mesmo. A princípio o proxy não estava fazendo nada e você está passando coisas para ele. Tá? Olha que interessante. Nas outras refatorações, o que a gente fazia? A gente chamava, por exemplo, o método lá ou na própria classe, né, quando a gente está mexendo com herança, ou com na classe que está compondo, né, quando a gente está mexendo com a composição, a gente está passando o método, a funcionalidade, né, quando a gente refatora, a gente está passando a funcionalidade para o método que o método principal está chamando. Aqui a gente está colocando um método antes do método principal, que chama o método principal, e estamos passando funcionalidade para quem chama aquele método que a gente tem ali como principal. Certo?
Então essa aí é a diferença. E aí, obviamente, se você não tem uma coisa só, né, que é dentro daquela classe, né, você pode ir criando vários outros proxies e ir encapsulando, né, essa outra classe, né? E aí, obviamente, você falar assim, ah, agora eu preciso, poxa, agora eu extraí esse proxy de log e eu precisava reutilizar, né, isso numa outra classe, só que ela não tem exatamente os mesmos métodos ou não faz da mesma forma. Então, o que você faz aí? De repente você vai ter uma refatoração para juntar duas classes numa mesma hierarquia de herança para fazer com que uniformizar essa API da abstração aí para que você possa, por exemplo, aplicar esse proxy em outras classes também, certo? Então, e aí a gente vê que às vezes essas refatorações a gente vai mostrando uma ou outra, mas que na verdade muitas vezes elas andam de mão dada, né? Você vai precisando fazer outras e outras refatorações dentro daquilo ali para chegar realmente aí numa solução final para tudo isso, certo? Então, fechando aqui, né, a ideia dessa aula foi justamente mostrar, né, como funciona aí essas refatorações aí para os padrões, né? A gente mostrou aí os passos aí para a refatoração de herança, de composição, seria aí a da composição recursiva, que seria essa extração de proxy, né? Tem até um caso interessante dessa extração de proxy, que foi no framework Sphinx Query Builder, que acontece? Ele tem ele define, né, ele lê, por exemplo, o nome dos métodos, né, e a partir dali ele cria queries, né, a partir dos nomes dos métodos em diversos bancos diferentes, né. Então o que ele faz? Ele interpreta isso e aí tem uma interface que é implementado por cada implementação dessa do tipo de banco, que onde ele faz as chamadas e a query é efetivamente montada. O que aconteceu? A primeira implementação que eu fiz, né, lá do cara que monta a query, eu fui validando. Olha, o cara não pode chamar aqui, vou falar, não foi exatamente assim, mas vou falar aqui em termos SQLísticos, né? Certo? Você vai assim, eu não posso colocar o where antes de ter o from, por exemplo. Certo? Então, o que aconteceu? Eu fiz na minha classe que montava essa query, ela tinha essas validações, né, da ordem que os métodos eram chamados, para ver se não tinha uma ordem inválida. Por exemplo, o order by lá só pode ser chamado no final, né? Então, o que aconteceu? Quando eu fui fazer a implementação para o outro banco de dados, eu vi que eu ia precisar fazer exatamente as mesmas validações, que realmente são as mesmas validações. Tá? Então o que eu fiz? Eu fiz a refatoração de extrair um proxy que fazia aquelas validações. E aí depois eu subi, né? Eu tirei, porque lá no caso ele tem o projeto principal e depois eu tenho os projetos que são específicos de cada banco de dados. Aí eu peguei, por exemplo, essa classe que é o proxy e subi ela para o projeto principal para que ela seja usada com todas as implementações. Certo? Então, foi um caso aí que eu utilizei isso justamente pela questão da minha necessidade de reutilizar. Muitas vezes, né, obviamente aqui a gente mostra a refatoração completa, mas, por exemplo, nesse caso que eu citei, eu não precisei fazer esse primeiro passo de extrair uma abstração, porque essa abstração já existia. Foi justamente quando eu vi que eu iria duplicar código dentro dessa abstração, né, que eu percebi que eu precisaria extrair o proxy ou eu iria acabar duplicando o código em todas essas implementações. Certo? Bom, então fechando aí, né? Muitas vezes a gente enxerga o padrão como uma coisa que é aplicada lá no começo do projeto, quando você está pensando a solução, e realmente
Se você conseguir fazer isso, ótimo, né? Você já começa com uma boa estrutura, obviamente sem querer, né? Tem aí, por exemplo, um Hello World que usou 10 padrões diferentes. Aí com certeza está fazendo aí uma over-engineering, né? Ou seja, você está botando mais coisa do que você realmente precisa, né? Em português, claro, matando a mosca com canhão, certo? Então, assim, obviamente a gente tem que tentar não fazer isso no começo, né? Tentar aplicar os padrões só quando realmente eles forem aplicáveis ali naquele caso. E ter essa consciência, né? Que muitas vezes as pessoas colocam esse padrão sem precisar ainda, justamente falar, mas pode ser que na próxima iteração, pode ser que eu vá precisar, pode ser que né, quando chegar no ponto tal, eu vou precisar disso. E aí, isso, a partir disso, a pessoa acaba justificando colocar várias coisas no código que a princípio não são necessárias, né? E aí eu coloco aí o argumento que o pessoal cita muito no desenvolvimento ágil, que é, primeiro, pode ser que aquilo que você acha que vai acontecer nunca aconteça. E segundo, se acontecer, muito provavelmente vai ser bem diferente do que você tinha imaginado. Tá? Então, não faça, né, essa aplicação de padrões, digamos assim, preventiva, né? E aplique os padrões depois através da refatoração. Então, se um dia for lá e chegar aquela situação que você previu ou que você estava prevendo, se o padrão já está na sua cabeça, ótimo. Você vai lá e refatora o código para ter aquele padrão. Você fazendo isso de forma incremental, né? Você bate o olho e fala assim, agora eu vou precisar daquele padrão. Pode ter certeza que não vai ser uma refatoração que vai dar muito trabalho. Daria trabalho sim, se você, sei lá, poxa, tá uma droga aqui, vou ter que pegar 10 classes diferentes com 300 linhas de código cada uma para extrair um template method. Aí sim vai ter trabalho, mas olha aí o que você deixou passar, olha a dívida técnica aí que você acumulou. Tá? Então, assim, essa refatoração de padrões não significa, a mensagem que eu quero passar aqui não é só aplique padrões quando o código estiver ruim, mas também não aplique padrões antes da hora, né? Aplique os padrões quando eles forem necessários através da refatoração, se já tiver algum código legado ou se realmente se o seu problema inicial pede o uso de um padrão, você vai lá e aplica, certo? Então isso reforça, né, essa filosofia do projeto de software ágil, que é você ir fazendo o projeto e evoluindo a sua estrutura aos poucos, sem que você precise pensar tudo no começo do projeto.